Coisas. Tu és grato todos os dias, antes de começar a trabalhar, chegas ao final do dia, depois de 8 horas de trabalho, e o que é que tu vais agradecer? Tu agradeces verdadeiramente? Mas a inteligência artificial é o que nos vai ajudar, se calhar trabalhávamos 6, agora trabalhamos 5, falar em 4, se calhar passar para 1 ou para 2, ou é uma cena de acordarmos conscientemente. Do que é um porto seguro? É as pessoas à tua volta. E tu fazes um porto seguro, são as pessoas. Por isso é que existe muito esta coisa do medo, porque se calhar estás sempre à procura de mais. Mas se houvesse uma educação de consciência, que se calhar nós estávamos todos noutro nível. E o que é uma boa educação? Ensinar-te o teu verdadeiro poder e o poder das tuas escolhas, o poder da tua mente. Isso supera qualquer tipo de manifestação. Sim, exatamente, que supera tudo. Qualquer o lei resto. da atração, essas coisas todas, vai ser superado se tu tiveres uma boa base e uma boa... Sim. Uau, isso é fixe. Também pode criar adultos que se calhar já não vão viver tanto em medo porque há sempre o suficiente. Tá, tu agradeceres 3 coisas. Tu és grato todos os dias, antes de começar a trabalhar. Tens 3 coisas que tu és grata. E depois tu chegas ao final do dia, depois de 8 horas de trabalho, e o que é que tu vais agradecer? Tu desperdiçaste 8 horas da tua vida e não vais escrever nada dessas 8 horas. Isso é assustador, já Das pensaste? 8 que trabalhaste. Tipo, as 8 horas que trabalhaste, e eu faço isto todos os dias, há 90 dias. Porque eu tenho um caderno tipo 90 dias. Ok. Mas não há Como? Claro que há pequenas coisas, claro que eu há digo, interações com um colega óbvio, ou e com é uma o que eu grande faço, cena. e porque tenho que tirar alguma coisa, não é? Eu Sim. escrevo se calhar tipo, sei lá, com uma pessoa quando eu gosto bem, tipo, foi de férias e voltou, tipo, bom, eu não sei quantas voltou. Oh, que bom, hoje tive um almoço muito bom, estás a ver? Ok, e agradeces essas Exatamente, agradeço as coisas, mas se tu pensares bem, tipo, o trabalho em si, depois é isso que me faz pensar, porque o que eu agradeço, quando agradeço 8 horas, são as pessoas, não são tipo o trabalho, estás a ver? Se calhar, como eu também trabalho coisas. com O que estás clientes... a fazer literalmente, é isso que estás a dizer, com as tuas mãos. Sim, tipo, Pois. o que eu faço, tipo, trabalho, hoje 8 horas, pelo que eu sou paga, claro que há uma outra coisa que eu agradeço, porque eu também trabalho com clientes e se calhar tenho boas conversas, mas não é isso, tipo, acontece, sei lá, 2 vezes por semana eu agradecer por uma conversa que tive com alguém. Mas é assustador tu pensar se trabalhas 8 horas da tua vida e o que tu vais escrever ao final da noite é antes de começar a trabalhar e depois de começar a trabalhar e depois de acabar de trabalhar, Os momentos que tu queres. Pois. não é? Tipo, o que tu agradeces verdadeiramente é tipo a manhã que fui passear e fui à praia e respirei e meditei e ao final do dia que estive com a amiga X e que estive tipo a cozinhar, feliz com o meu namorado, tipo, e não é o dia, percebes? Isso é assustador. Como é que tu dás? Eu às vezes sou mesmo, eu faço isto todos os dias, portanto, imagina, tu estás 8 horas do dia a trabalhar, chegas a casa, escreves o que foi bom e tipo, não há nada. Não há nada das 8 horas entre as 9 e as 6. Isso é assustador, tipo, como é que nós desperdiçamos 5 dias por semana, estás a ver num trabalho que... E tu achas que tipo as máquinas, a inteligência artificial, desculpa, é o que nos vai ajudar, se calhar, estávamos a dizer, tipo, trabalhávamos 6, agora trabalhamos 5, estamos a falar em 4, se calhar passar para 1 ou para 2, ou é uma cena de acordarmos conscientemente, porque também há boa essa consciência agora, eu ouço imensos healers e malta de motivacionais que dizem há pessoas a trabalhar 2 horas por semana e conseguem fazer Sim. e viver muito bem, Claro, e viver os seus sonhos a trabalhar 2 horas por semana. Sim. Achas que é uma mistura dos dois? Não sei, sabes, eu penso bem, será que é as máquinas? Será que é uma transcendência espiritual? Será que é os dois? Será que é, sei lá, se calhar há malta que vai Pois. sempre continuar a querer trabalhar às 8 ou 9 ou 10 horas e acha que isso é bom? Não sei, sabes? Não, é sabes o que eu estou a dizer? E não sei ainda bem, porque adorava saber, porque senão não trabalhava num trabalho normal, não é? Das 9 às 6. Mas acho também que, não sei, há muita ganância. Tu não precisas assim de tanto dinheiro para viver. A verdade é essa, não é? Tipo, se pensares bem, é grande ponto, é. para que é que queres ganhar não sei quantos mil euros por mês? Tu queres ganhar o suficiente, se calhar, para teres uma boa vida, para pagar as tuas contas. E pronto, e se calhar trabalhares. E nem estou a chegar ao ponto de trabalhar 2 horas por semana, ou seja, estou a chegar ao ponto de trabalhar 4 dias por semana em vez de 5. Ok. Não é assim uma diferença tão Sim, grande. já é Não uma é? coisa. Tipo, Sim. Que também tem excesso de dinheiro, tipo.
Eu tive um mês a fazer voluntariado em Timor-Leste, eu já te contei isto, e eles durante o Covid, eu estive numa organização basicamente que davam aulas a outros estudantes, isto era depois do secundário, que as pessoas que não podiam ir para a faculdade, que não queriam ir para a faculdade, continuavam os estudos como se fosse tipo ensino técnico nesta organização, em que aprendiam inglês, informática, matemática e tipo yoga e uma parte mais holística. Era uma educação, pronto, geral. Diferente. Exato. E tem inglês perfeito. Quando digo perfeito, Tem. Sim. Pessoas que... Os alunos ou os professores? Os alunos estão lá há 3 anos, tipo como se fosse uma licenciatura, e sabem se calhar falar melhor do que eu. Porque eles entram lá, saem com zero conhecimento. Eu não sabia disso. As aulas são todas em inglês, é tudo em inglês. Informática, matemática, estudos holísticos, que é tipo juggling e, sei lá, e Rubik's Cube e não sei o quê, tipo educação bem holística, tudo em inglês. Portanto, eles saem lá com o inglês perfeito. E depois, o objetivo é serem professores ou irem para a Austrália, porque Timor-Leste é perto da Austrália, não é? Yeah. A ideia é tipo, dar-lhes tipo, ferramentas para isso. E imagina, os alunos que estão lá, alunos, tipo nós, que depois de sair da faculdade, pagam tipo 50 euros por mês para terem a educação, a alimentação e a dormida. Ok. E os professores, que era o lado que eu estava, porque eu comecei a fazer voluntariado, tipo aos filhos dos professores, que também acabam por viver lá. Isso também são alunos. Comunidade. Exatamente, mas são uma comunidade, pronto, à parte. São os alunos, são os professores e os filhos dos professores. Eu estava a ensinar os filhos dos professores. E eles estavam-nos a contar que durante o Covid, em que não havia alunos, porque os alunos tiveram de estar em casa, não é? Então se podia, não existia aulas, em que lhes davam literalmente, nós não recebíamos aula, pronto, foi uma exceção, tivemos que falar um mês, mas os professores normais recebem um salário, ok? Todos os meses. Ok. E, Mas tipo um bom salário, não. não. Um salário, não Muito sei dizer, razoável. mas diria entre 100 e 150 euros, ok? Isto chega para viver. E estavam-me a dizer, e eu não acreditava, mas isto é verdade, que durante o Covid, que eles não davam aulas, ok? Estavam lá a viver à mesma e que eles recebiam 20 euros por mês. Porque não precisavam de mais, porque os 20 euros que eles recebiam por mês era, no caso, quem tivesse filhos tinha que comprar fraldas, gastava 20 euros em fraldas. Quem não tinha filhos não precisava de mais nada, porque eles viviam da terra. Não é? Tipo, viviam do que havia. A refeição todos os dias ia variando, tipo, segunda, quarta e sexta, e nós também sofremos por isto, e quinta e sexta, era segunda, quarta e sexta, era tipo arroz com vegetais, Pois. que havia na horta, e à quinta, E que chegava. perfeitamente, e à terça e quinta era carne, era tipo os únicos dias que havia carne, literalmente. Fixe. Yeah. E pronto, e eles vivem disto e está tudo bem, e não precisam de mais porque tudo o que é preciso estava lá, percebes? E nós depois eu penso, Estar ao bairro mais caro da lei, como consegue estar a viver no gueto? Não, é verdade. É bem Mas é, tipo, interessante. é uma coisa que me veio a mim, tipo, sabes, eu não tinha Sim, como sim, controlar, tipo, aconteceu-me. Sim. E eu acho que continua a acontecer-me, então tipo, eu acho que sou feita para este tipo de programa por causa disso. Ou, não programa, mas esta... Está a fumar. Este, já estava a fazer isto ali. Não. Este show. Sabes, Porque... mas eu acho que é muito... Posso não ser? Claro. Eu acho que Vais literalmente perpetuar o uso do tabaco a quem está a ver. Não, mas fuma. Malta, isto é tipo estar. Eu quero ver. E nós agora estamos na conversa podes ainda de cortar. chacha. Sim. Exato. E depois vais ver, tipo, daqui a 20 minutos já vamos estar noutra. Mas sabes, eu acho que essa coisa sobre adaptar a mundos diferentes e a realidades diferentes é uma coisa muito do nosso signo, portanto eu consigo me identificar. Gêmeos. Acho que é uma coisa bué de gêmeos, de te adaptares a pessoas diferentes e a mundos diferentes. Tu consegues adaptar. Puta, não é Sim, que temos- adaptável. Temos mais tipo Mutable. propensão a conseguir estar em ambientes diferentes, pessoas diferentes e estarmos bem à mesma. Ou seja, porque acho que toda a gente se consegue adaptar, mas eu acho que o estar bem é mais difícil. Ok. Não é? Interesting. O Porto da infância segura o quê? O Porto da infância segura o quê? E são tudo títulos de livros. Yeah. De filmes. O que quer dizer o Porto da infância? É a tua infância?
Pois, tu tens de estar e ver o que é que... Significa em muita parte quem tu és. Deixa eu ver se é isso. É. Morangos. Não. O Porto da minha infância foi. É quase. O que é que, O que foi? o que foi. Ou o que é que ele segura, não é? Mas acho que isso ainda é mais deep. Tipo. Então, mas, olha, voltando à tua experiência em Timor, sentes que essas crianças têm um Porto seguro? Sim, totalmente. Têm? À maneira Ok. deles. Aquilo é o Porto deles. Mas para uma criança como nós, que imagina, uma criança de agora, de 10 anos, lhes contasse a realidade que vivem, para eles ia ser, Uma criança do nosso mundo sim, não ia ser um Porto não ia, seguro. não ia saber o que é que isso é. Não ia saber o que é que isso era, mas achas que ia conseguir perceber? Não, é que não ia conseguir Sim, perceber, ou acho- nós a olhar Acho para que os dois sim. lados. Sim, porque no fundo o que é um Porto seguro? É as pessoas à tua volta. E tu podes ter pessoas à tua volta onde quer, no meio ambiente onde tu estejas, tu estás seguro, não é? Seja com as piores condições, com as melhores condições. Portanto, um Porto seguro, eu acho que o que faz um Porto seguro são as pessoas à tua volta. Que fixe. E não tanto o país, a situação. Acho que é só a experiência interpessoal. Adoro. Isso é uma... Entrei logo aqui em milhões de pensamentos, mas vejo-me bué pensar aquilo que eu defendo imenso e se calhar exprimi de uma maneira mal, da outra vez estava a falar que sou saltado quem atrai isso e se calhar no fundo é isso que eu queria dizer. Como nós estamos todos tão traumatizados de alguma coisa Sim, verdade. que aconteceu em algum sítio, tu estás sempre à espera que aconteça alguma coisa mais. que aconteça e então nós contamos isso ao outro, que isso nos aconteceu, e depois o outro conta ao outro, o outro conta ao Sim, outro, sim, sim. e o sítio torna-se perigoso. É verdade. E diz constantemente. Mas imagina, eu também acho que o perigo existe, não é? Porque nem toda a gente tem valores e crenças e infelizmente não pode ter. Pensando até em, sei lá, em assaltos. Nem toda a gente tem os meios, os estudos, o que seja, para ter uma vida que lhe permite viver com aquilo que tem. Portanto, lei da sobrevivência, vão procurar de outras formas. Olha, um exemplo que hoje aconteceu ao pé do meu trabalho, no Vivari, sabes, aquele café ali na esquina. Um gajo chegou lá, não sei com o quê, não sei se foi com uma arma, se foi só ele, se foi com uma faca, e disse tipo, vou levar 10 anos. E foi tipo para trás da cena da banca, afastou a senhora e roubou 10 anos. E tu pensas tipo, que mundo é este? Em que ele não foi roubar dinheiro, ele não foi roubar telemóveis, ele foi roubar 10 anos. Estou com fome. Sim. E é um bocadinho esta coisa também da insegurança, não é? Ou seja, para ele, para quem estava lá, uma insegurança, não é? Do nada tens uma pessoa a atacar ou a causar instabilidade, mas no fundo a pessoa se calhar só quer comer. E se calhar só quer dar à sua família com 9 filhos. E roubou 10 anos. Portanto, a segurança também é uma coisa que, não sei, que é muita coisa. No fundo é a invasão do espaço ou da privacidade ou do teu espaço, no fundo, não é? Neste caso, do espaço do restaurante das pessoas que lá estavam. Então, pera, estás a dizer duas coisas. Estás a dizer uma, que nós não nos sentimos seguros porque fomos invadidos do nosso espaço a certa altura na nossa vida. Quase todos. Ou porque não temos a segurança, e a segurança toca que isso é bué da bonito, que vamos comer, se calhar, ou que vamos... que isso é tipo... Não sei o que é que eu estou a querer dizer. Tipo, Sim, são coisas diferentes, é são verdade. duas coisas diferentes, percebes? É verdade, Tu percebo. seres invadido e estares com medo porque foste invadido, ou estás... É medo dos dois, mas estás com medo porque... não tens o que comer, não tens o survival garantido, não é? As necessidades básicas garantidas. Sim, mas no fundo vai dar tudo ao mesmo, porque no fundo trata-se de te estarem a assaltar, seja comida, seja telemóvel, essa coisa de atrair o ter medo, é porque, como sociedade, estamos sempre é isso, depende da perspectiva, mas a querer satisfazer os nossos needs, que podem ser de fome, que podem ser de preciso roubar um telemóvel porque preciso de dinheiro, ou porque o que seja, ou porque preciso de alguma coisa.
Por isso é que existe muito esta coisa do medo, porque se calhar estás sempre à procura de mais. Não sei. De mais ou do mínimo, nem é do mais. Isto também é uma coisa e se calhar também vai um bocadinho à coisa da consciência, que eu sinto cada vez mais que o que tu pensas acaba por acontecer. E mesmo a Sara, que foi uma que pá, eu pus num teaser, que foi uma sem briga, depois não filmei a conversa com ela porque ela na altura não queria, mas eu disse-lhe assim, então, mas porque ela estava-me a dizer que havia as coisas mais de viver na rua, e eu disse-lhe, então, mas já, diz-me uma coisa boa, e ela, a coisa boa é que quando eu penso que vai aparecer dinheiro, ao fim do dia aparece sempre o dinheiro, eu consigo, sabes? Aparece sempre aquela nota de 5 no chão, ou aparece aquela pessoa que me dá, ou aparece, o dinheiro aparece-me sempre. Estás a dizer então que o que manifestas acontece? E que se calhar o medo também vem dessa falta de consciência de que se tu puseres na tua mente e tiveres presente na tua consciência, isso vai acontecer. Ou seja, a comida vai aparecer. Eu não sei, porque eu também não sei o que é que essa pessoa estava a passar para roubar 10 anos, não é? Também não sei Sim. até que ponto é que o desespero estava. Mas se houvesse uma educação de consciência, com uma experiência um bocado como tu tiveste, e estamos a voltar a isso randomly, que se calhar nós estávamos todos noutro nível. Em termos de mesmo de segurança de tudo. Essa do espaço, pronto, eu acho que isso também já não entra nisso, não é? Porque Sim. às vezes isso pode acontecer e tu não tens culpa, Sim. não é? Se alguém te invadir o espaço dessa maneira, não sei se aí entra a consciência ou não. Isso é uma conversa, pronto. Se tu causaste isso, tu pediste isso, pronto, agora, não queres entrar aí? Não. Não, estou a pensar se... Ou depois tens a outra que é tipo, se alguém te ensina, não sei, tipo, se tu ensinássemos as nossas crianças desde nascença, tipo, a cena da meditação, de pensares, tipo, hoje estava a ouvir uma TED Talk sobre as escolhas e ela estava a dizer que devia ser obrigatório no ensino tu teres uma coisa sobre as escolhas, porque tu achas que as grandes escolhas da tua vida são casar, ter filhos, e não são. Isso não são, isso são as escolhas mínimas, e que nós fomos boa energia. As escolhas grandes são as pequeninas, vou comer uma bolacha ou vou comer um brócolis. Estás a ver? Sim. Vou... Sim, isso parte do início, é verdade, isso parte de como me educas desde sempre, o que é que... E não é o que... Ou seja, o que é que te faz bem, o que é que está a contribuir para um adulto saudável mentalmente e fisicamente, percebes? Ou seja, no fundo parte tudo de como educas para estas pequenas coisas que são as grandes coisas, para... não sei se é tanto essa coisa da manifestação que tu consegues, queres, acreditares, mas é mais ter tipo os valores e as ideias definidas desde sempre. Isso supera qualquer tipo de manifestação. Sim, exatamente, que supera tudo. Qualquer lei da atração, essas Sim. coisas todas, tipo, vai ser superado se tu tiveres uma boa base e uma Sim. boa... Sim. Uau, isso é fixe. Uma boa educação. Sim. E o que é uma supera boa educação? Pá, eu estava a pensar, eu acho que para mim é isto, ensinar-te o teu verdadeiro poder e o poder das tuas escolhas e o poder da tua mente e uma vida saudável. Sim. Para mim, essas três coisas, o que eu mais quero se eu construir uma família dos meus filhos é eles vão comer super saudável e vão ter hábitos super saudáveis. Sim, mas eu acho que é muito mais do que isso, ou seja, eu concordo 100%, acho que obviamente que a educação saudável, etc, mas é muito mais do que dessa parte mais prática, por assim dizer. Eu acho que é muito também, que eu também vi muito em Timor, que é muita partilha, ou seja, eu estava com 4 miúdos de idades totalmente diferentes, que para eles ter um bocadinho de comida ou ter um brinquedo novo não é deles, isso não existe, é de todos. Ou seja, esta coisa de não há nada que é só teu, tu vives em comunidade, isto é muito a viver em comunidade. Claro, também é comer saudável, comer mais tipo da terra, que óbvio que também vai contribuir imenso para quem tu és, mas muito esta também, lá está, eu acho que acaba tudo por ser, vai tudo dar ali relações. Ter esse sentido da partilha, se tens um bocadinho de comida vais partilhar com o outro, que eu acho que isso também, lá está, também pode criar adultos que se calhar já não vão viver tanto em medo, porque há sempre suficiente, há espaço para todos.
porque se tu não tiveres, alguém se calhar te vai dar e um dia vai compensar. Percebes? Então, nesse sentido, a educação deles é muito mais rica que a nossa. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então eu lembro-me que Lindo. muitas vezes, e esta miúda era uma miúda da nossa idade, que já tinha tido uma filha, já era casada, da minha idade, e que nós queríamos lavar a roupa e não tínhamos pastilhas para a roupa. E pedimos-lhe, tipo, nós, cheios de... E era máquina de lavar? Sim, e, lavar tipo, roupa igual. normal, uma Ok. roupa de máquina de lavar que tínhamos Ok. lá, que também tinham. E nós não tínhamos, e pá, não íamos estar lá muito tempo, então não queríamos estar a comprar, já nem lembro o que era, mas pronto, eram coisas que não fazia sentido comprar em grandes quantidades, e perguntámos, e pensar, tipo, uma pessoa, pá, com posses superiores, não é, ao que eles vivem, porque eles não vivem nada, vivem num salário ridículo e vivem da terra, do que a terra lhes dá, em termos de comida, e nós perguntámos e ela disse, tipo, sim, claro, vou ser compensada eventualmente por isto. E não é que nos esteja a pedir alguma coisa no futuro, ela sabe que eventualmente vai balançar. Ela agora estar a dar isto, ou nós ou outras pessoas vão conseguir equilibrar esta, percebes? Uau. Ou, por exemplo, ir ao supermercado, e acontecia lá muito uma coisa, o supermercado é caríssimo. E acontecia lá muito uma coisa que era, quando ficava fora de validade, ou quase sem validade, punha as coisas muito baratas. Então havia sempre alguém que comprava tudo e levava para todos. E nada era de ninguém. Portanto, é um bocadinho Sim, estás a como eu viver. estou a É, tipo, viver, yeah. é de toda a gente. Eu comprei isto porque é bem para todos, porque está mais barato, e eventualmente um dia tu vais comprar outra coisa para todos também mais barato. Pronto, eu acho que isto também é muito a base da educação, que por isso é que nós, ocidentais, não só ocidentais, mas pronto, nós no nosso mundo, vivemos muito com este medo constante, esta fobia, lá está, os assaltos e agora, pronto, falando de comida, mas não só, porque achamos sempre que estamos em escassez, enquanto pensando num país mais pobre e numa cultura mais pobre, isso não existe, porque é o que estavas a dizer, eventualmente é que pode-se chamar manifestação, sim, mas é mais do que isso, eu acho que é mais tudo tem equilíbrio, é tudo um equilíbrio, se eu estou a dar, um dia vou receber, eventualmente. Lindo. Mas tipo, percebes? Realmente, se calhar não precisas. Mas se calhar não precisas mesmo, mas tu vives numa comunidade, porque eles vivem numa comunidade, não é? Eles precisavam de, por exemplo, detergente para a roupa. Tipo, os primeiros a oferecerem, por exemplo, a próxima pessoa que por acaso fosse lá fora, trazia, sei lá. Então dirias que com menos dinheiro sentiste que havia mais generosidade. Mas totalmente. É uma mas coisa que eu também já chocante. vi aí, mas tipo, Mas quanto chocante. menos dinheiro, Completamente. maior a generosidade nossa, Sim, humana. e sabes que uma das, aquilo era uma educação, depois eu posso explicar melhor, mas era mesmo uma forma de ensino e que dizia mesmo, tipo, que o que dás tu vais receber de volta.